Prosseguindo no estudo de História de Israel, estamos estudando o módulo 8, Israel na Idade Média e também na Idade Moderna. Agora vamos ao capítulo 1 do nosso material didático, já estudamos a introdução. O capítulo 1, na página 17, ele nos diz: Jerusalém e o Império Romano nos séculos II e III. Né? O século II começa no ano 101, tá bom? O primeiro século vai do ano 1 ao ano 100. Séculos são 100 anos. O segundo século vai do ano 101, tá ok? Até o ano 200. E o século terceiro vai do ano 201 ao ano 300. Então, ou seja, nesse período é a igreja primitiva ainda não existe aquela igreja poderosa que vai surgir com Constantino. Mas nós sabemos que, por exemplo, a igreja de Roma era uma das igrejas mais ricas que existiam, então era uma das maiores. Tá, ok? Mas nesse período nós sabemos pela história que não havia primazia entre eles, tá bom? Então, o número 1 no material didático diz: o fim da proibição da presença de judeus em Jerusalém. O comentário diz: o imperador Aélios Hadrianus, como ele era chamado, né, que viveu de 117 a 138 depois de Cristo, decidiu reconstruir Jerusalém, mas com um novo nome, um nome que retratasse a união do imperador com a divindade romana Júpiter. Como Júpiter era chamado de O Capitolino, a cidade recebeu o nome de Aélia Capitolina. Foi construído um templo a Júpiter Capitolino e a Vênus. Adriano também proibiu a presença de israelitas em Jerusalém. Bom, uma pausa aqui para poder comentar com vocês. Um templo desse, o templo de Vênus, ele será destruído por ordem do imperador Constantino, a pedido de um bispo católico. Isso já lá no ano 320, né, da era cristã. Ok? Então, nesse momento aqui, quando Adriano faz coloca esse novo nome em Jerusalém, muda o nome da terra, não é mais terra de Israel, Israel não existe mais, e ainda colocou lá templos pagãos, e os judeus não havia o que eles fizessem, não tinha mais o que fazer, vamos dizer, as revoltas que eles fizeram, que vamos considerar, eu não estou aqui debatendo se é certo ou errado pegar em armas, para a igreja com certeza não é, tá bom? O que eu estou falando é que para o israelita, ele realmente tinha que fazer revolta, ele não podia aceitar o que os romanos estavam fazendo, okay? Que era apagar a história de Israel, okay? Era o que eles estavam fazendo. Então, as revoltas, nós entendemos que eram necessárias nesse sentido. Okay? O comentário prossegue: com a morte deste imperador e o início do reinado de Antonino Pio, que aí vai de 138 a 161, foram revogadas as proibições da prática e do ensino do judaísmo. Ou seja, eles vão poder então voltar a ensinar a lei, estudar e ensinar a lei, formar as suas escolas oficialmente. Okay? Adriano, ele havia sacrificado 10 rabinos, né, que participaram da revolta no período de Bar Kokhba, da revolta de Bar Kokhba. Ele sacrificou 10, que ficaram conhecidos na história como os 10 mártires, os 10 rabinos mártires. Mas agora já chega um outro imperador e ele já vai mudar a relação dele com os israelitas. O historiador judeu Seltzer nos diz: o centro da vida intelectual judaica do Império Romano deslocou-se para a Galileia, ainda densamente povoada por judeus agricultores e de pequenas cidades. O Sinédrio, dominado por discípulos de Akiva, Rabino Akiba, que apoiou a revolta de Bar Kokhba, reuniu-se em Usha, não longe da moderna Haifa. Ou seja,
houve aquela destruição, o Império Romano falou, vou matar os rabinos porque esses são os que ensinam, né? E eles queriam dar fim à religião, à nação e à religião. Então eles mataram os rabinos, entre eles o rabino Aquiba, ele foi martirizado também. Ok? Mas depois desse período, agora, já quando chega esse outro imperador, ele já começa a reduzir a perseguição, vamos assim dizer, retira determinadas proibições dos judeus. Ok? E prossegue. No final do século II, próximo do ano 200, então, uma guerra irrompeu entre dois generais romanos, Lúcio Severo e o cruel governador da Síria e do Egito, Níger Pensênios. Os judeus apoiaram Severo, que venceu a disputa e foi coroado César em 193 d.C. Há uma pausa aqui para poder comentar com vocês. Nós acabamos de estudar o tópico anterior, em que os judeus teve um momento que eles apoiaram um povo que estava invadindo a Babilônia. E esse apoio deu certo, o povo invadiu, foi muito bom para os judeus. E aqui, agora, os judeus, eles apoiaram, né, um determinado general, ok? Era o Lúcio Severo, e do outro lado estava um cruel governador da Síria e do Egito. Né? E os judeus, então, apoiou os sírios, eles tinham uma rivalidade muito grande com Israel, lembre-se de Damasco, aparece no Antigo Testamento, né? Então esse homem certamente era contrário aos judeus. Que bom que ele não se tornou o imperador, né? Se ele se torna o imperador, se ele vence essa batalha, então seria muito pior para os israelitas. E prossegue. Então, em 193, ele foi coroado César, ok? E diz, ele lembrou-se de seus apoiadores judeus e formou uma dinastia que estabeleceu boas relações com a comunidade. Severo baniu a conversão ao judaísmo e ao cristianismo, mas permitiu que os judeus recebessem qualquer cargo que merecessem. Um sucessor, Alexandre Severo, que vai governar de 222 a 235, foi particularmente reverenciado no Talmude por permitir aos judeus visitar Jerusalém. Ou seja, os judeus tiveram aquela destruição, mas surgindo outro imperador, a situação foi mudando. E quando chega no ano 193, ou seja, cerca de 60 anos depois da destruição da nação, né, surge essa guerra civil, dois generais, e sorte que o general que eles apoiaram venceu, né? Porque se fosse o contrário, eles sofreriam uma perseguição muito grande. Então, como ele venceu, eles acabaram beneficiados. Então, é bem provável que Deus tenha influenciado, protegido os judeus, tanto em um quanto em outro caso, porque seria um massacre muito grande nas duas regiões, tanto na Babilônia quanto aqui na região onde eles sobrevivem bem, que é a Galileia. Aquele que se tornasse César, esse é um período de um poder muito grande dos imperadores. Eles pegavam, mandavam exterminar mesmo, né? Então teria uma grande perseguição aos israelitas. O comentário prossegue. No Império Romano, os judeus eram aceitos como uma religião legítima, ainda que estes não adorassem nem reconhecessem as múltiplas divindades romanas. Quando as coisas não iam bem para o Império Romano, a culpa era dos cristãos. Pestes ou derrotas no campo de batalha eram atribuídas aos cristãos. Os deuses romanos estariam furiosos, pois havia um povo que não os reverenciavam. Veja o que diz esse historiador judeu. Ele diz, até a conversão do imperador Constantino ao catolicismo, em 312 d.C., os cristãos, na verdade, foram mais vitimados do que os judeus. Roma aceitava o judaísmo como uma religião lícita, uma religião legítima.
enquanto considerava o cristianismo um culto bizarro. Os cristãos eram culpados pela peste, jogados aos leões e ameaçados de morte por não oferecerem sacrifício aos deuses romanos. Ok? Então, nesse período, os cristãos eles eram acusados principalmente pelos sacerdotes pagãos. Quando Roma perdia uma batalha, os imperadores falavam, né, o que aconteceu, porque no entender deles fazia sacrifício a Júpiter, eles chamavam Júpiter de o invicto, né? Então eles falavam, Júpiter vai nos dar a vitória. Aí perdeu uma batalha. Por que perdeu? E diz a história que os sacerdotes de Apolo, isso aconteceu a primeira vez no ano 89, e depois prosseguiu entre eles, né? Os sacerdotes de Apolo disseram, a culpa é dos cristãos, porque Júpiter está aborrecido, porque eles dizem que Júpiter não existe. Eles não podiam fazer isso com os judeus. Por quê? Porque os judeus tinham um documento do César, o imperador, aquele que fez Roma se tornar um império, né? Ele deu um documento aos judeus, criou uma lei permitindo aos judeus que eles, então, não eram obrigados a adorar a Júpiter, ok? Mas os cristãos é que sofriam. Então, eu aproveitei esse exemplo aí, porque é um exemplo, né, de um historiador judeu que traz essa importante informação sobre a perseguição dos cristãos.